No vídeo de hoje, vamos de correção de corte, como eu comentei com você no vlog passado. Essa cliente, ela fez um corte indesejado, não curtiu, né? Achou que o corte ficou muito estranho, não ficou do agrado dela. Então, ela resolveu vir fazer o orçamento aqui comigo, pra gente estar corrigindo aí esse corte que fizeram no cabelo dela. Ao meu ver, me parece um corte long bob, né? Onde a frente tende a ficar mais maior que a parte de trás. Só que eu notei alguns erros nesse corte, tipo, não tem aquela sequência correta, Sumiu! né, que se deve ter, ou para um long bob, ou para um degradê. Tá um corte meio, tipo, reto na parte de trás, uma mecha muito grande na frente, sendo que um lado tá maior, bem maior que o outro lado. Gente, o corte tá muito errado, e eu vou estar corrigindo esse corte, fazer um corte bem legal para minha cliente no vídeo de hoje. Nas divisões, eu já aproveito para ir conversando com a cliente, para saber qual é o estilo de corte que ela deseja, para ela me mostrar algumas fotos, para eu me inspirar. Ela me deu até algumas fotos para eu estar me inspirando, tá mostrando aqui para vocês. E eu percebi também que o corte que a pessoa fez no cabelo dela foi um corte que deixou o cabelo dela muito pesado. Então a gente vai dar aquela leveza, principalmente na parte de trás, porque o cabelo da minha cliente é bastante cheio. Então, se você não der aquela leveza, como eu sempre faço, se você não repicar direitinho, desfiar, o cabelo fica meio pesado. Não tem movimento nenhum e não vai ficar muito legal o cabelo da sua cliente. Então, tem que se atentar muito a isso. Antes de tudo, vamos fazer a base. Para isso, a gente vai precisar da tesoura a laser, que ela vai me dar mais precisão pro corte. Aí, eu tô perguntando à cliente se ela quer um corte tipo um degradezinho, se ela quer um corte reto na nuca, qual é o estilo do corte que ela quer nessa parte de trás. Ela foi me explicando, então eu vou formando aí minha base, vou tirando todos os excessos dessa parte da nuca e já vou formar também o Vzinho, né, nessa parte de trás. Depois que eu formo minha base com a tesoura laser, você vai fazer as camadas. Camadas invertidas. Um corte de nuca batida é feito com camadas invertidas, onde a parte de baixo tende a ficar menor que a parte de cima. Tipo, a parte de cima vai meio que formando um degradê, descendo o cabelo, assim, meio que encapando, cobrindo essas mechinhas da nuca de baixo. Então, a parte de cima tende a ficar maior que a parte de baixo. Em corte em camadas, por isso que eu chamo de camadas invertidas, né? O corte de nuca batida é uma camada invertida, onde a parte de baixo é menor que a parte de cima. E depois que eu faço minha base, eu vou pegar a próxima mecha e vou dando sequência ao corte. Sempre é muito importante dar sequência. Quando você não tem sequência para o corte, acontece o que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Um lado fica maior que o outro, ou não tem aquela conexão, a parte de trás com a parte da frente. Muito importante isso, é muito importante se atentar a isso, porque é notório, os erros é muito visível, tem muitos erros. Tipo, esse cabelo chegou aqui no meu salão totalmente errado. Não tinha como. A cliente ficou com muita vergonha até de andar na rua. Ela tava com o cabelo preso, sem poder prender e meio com vergonha, porque tava muito errado o corte. Não tinha aquela sequência. É muito importante a sequência para exatamente isso, para que tenha aquela conexão, uma mecha com a outra. Fica mais harmônico, né, o corte. Depois de cortar toda a parte de baixo, né, fazer todas aquelas camadinhas invertidas, eu perguntei à cliente se tá tudo bom, se tá legal, se ela quer que eu corte mais, se tá tudo ok. Ela me pediu para cortar um pouco mais e deixar essa parte de trás da orelha menos cabelo possível, para não ficar incomodando. Então eu fiz isso, eu vou novamente fazer aquele cortezinho da forma que eu falei para vocês no início do vídeo, formando aí minhas camadas invertidas. E vou fazendo os acabamentos, né, em toda essa parte da nuca, né? Eu tô formando minha base também, não deixo de estar formando minha base, para quando chegar na parte de cima, do topo, eu dar sequência, porque o corte tem que ter uma sequência. Vou fazendo aquela leve limpeza, ó, nessa parte lateral, como vocês podem ver no vídeo, e vou meio que fazendo os acabamentos, finalizando aí essa parte, essa primeira mechinha. Depois que eu finalizo, eu pego minha próxima mecha e vou fazendo da mesma forma, só que eu vou trazendo pra lateral, meio que pra lateral da orelha, né? Bem próximo da orelha ali um pouquinho. Vou dando continuidade, fazendo aí
meu corte, minha camada invertida. E é muito importante sempre você estar se comunicando com sua cliente. Alguns cortes de cabelo, a cliente mostra pra gente e a gente pensa assim, cara, aquele cabelo, eu começo a meio que fazer a trajetória daquele cabelo. Aquele cabelo é curto, aquele cabelo é pouco, ou aquele cabelo não é de fio grosso, é um fio mais fino. Então, nem sempre o corte daquela pessoa que você tá vendo na foto vai ficar legal no seu cabelo. Cabe a gente, cabeleireiras, fazer algumas adaptações para entrar no padrão legal, o corte da foto com o que sua cliente deseja para o cabelo dela. Então, é possível fazer aquele determinado corte, mas é importante a gente dar leveza para o corte também. Repicar bastante, desfiar muito, tirar o máximo de cabelo que a gente conseguir tirar para não ficar pesado. Um cabelo muito cheio e pesado. Depois que eu finalizei a parte de trás, eu venho para a parte do topo, que já estava seca também. Eu molhei um pouquinho essa parte de cima e vou dando a sequência. A mesma coisa que eu faço na parte de baixo, eu faço na parte de cima, mas com menos intensidade, porque eu não quero essa parte de cima muito curtinha. Então, tem que ter uma sequência. Não tem problema de ter aquele corte em que essa parte de cima é bem maior do que a parte de baixo, porque quando o cabelo cair, né, der aquele caimento no corte, não vai dar nem pra perceber, entendeu? Então, você vai formando um ângulo ali de meio que 90 graus, mais ou menos. Depois, você vai descendo aos poucos e dando a sequência até a parte de baixo. Dessa forma, eu acho que dá pra vocês verem melhor. Eu vou formando um ângulo de 70 graus, mais ou menos, e depois eu vou meio que descendo pra dar aquela sequência legal pro corte, pra não ficar sem conexão uma mecha com a outra, né? Então é muito importante. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. E agora vamos para a parte do topo, né? A parte da frente. Primeiro eu separo essa mechinha aí do topo. Pego um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro e centralizo essa parte da franja mesmo. Essa parte da franja eu deixo separadinha, porque eu vou começar a trabalhar as partes laterais, vejo se tá tudo certo. Dessa forma aqui, ó, um lado tá certinho, o outro lado também. Agora vamos lá começar essa parte lateral. E olha a diferença, né, que já dá pra perceber no corte, já tá diferente. Então, ó, vou pegando a minha mecha guia, sempre dando aquela sequência pro corte, eu pego essa mecha guia lateral e vou pegar um pedacinho da mecha da frente, meio que vou penteando o cabelo pra trás, ó. E vou fazendo a mesma coisa, criando as minhas camadas invertidas, só que de forma mais leve. Eu não vou deixar muito curtinho nessa parte da frente, não. O corte, realmente, a tendência é ficar essa parte da frente um pouquinho maior que a parte de trás. Olha, gente, a ideia é ficar assim mesmo, nessa vibe mais despojada possível. Nisso eu vou formando, vou repicando, vou meio que criando ali as minhas camadinhas invertidas, onde é menos intenso que a parte de trás, né? Então, ó, vou pegando a mechinha toda, vou penteando pra trás e vou formando ali, ó, meu degradê. Vou perguntando à minha cliente se ela quer que eu corte mais, se tá tudo certo. Por mim, ficaria um bico bem maior, mas ela quis cortar mais um pouquinho. Então, eu fui lá e cortei mais um pouquinho, sem problema algum, né? Sempre respeitando a opinião da sua cliente. Talvez um corte menos bico possível iria deixar ela mais confortável. Então, foi isso que eu fiz. Eu tirei um pouco mais, né, o bico. Não deixei aquele bico muito, muito profundo. Ela quis um corte mais padrão, digamos assim. Não quis ousar muito. Mas ficou muito legal também. No resultado final, vocês vão ver. Depois que eu faço as duas partes laterais, eu vou pegar a minha mecha, né, do topo, essa mecha do franjão mesmo, e vou dando a sequência aí. Pego um pouquinho da mecha de trás e vou dando aquela sequência, criando uma leve camada invertida e repicando, como sempre, as pontas para dar leveza pro corte, sempre repicando. Depois eu vou dar aquela leveza, vou estar desfiando, vou estar repicando mais ainda, pra não deixar o cabelo muito volumoso nessa parte de cima. Vocês vão ver. Se precisar umedecer, molha um pouquinho o cabelo, não tem problema nenhum.
Só que essa parte de desfiar, né, com minha tesoura dentada, o cabelo tem que estar bem seco. Então, espero o cabelo secar ou dou uma secada com o secador e vou dando aquela leveza, ó, como vocês podem ver aí no vídeo, na parte de trás também, na parte da frente também. E muito importante, nessa parte lateral eu vou também dando leveza, só que de forma diagonal. Não da forma que eu tava fazendo atrás, tá, gente? E vou dando aquela leveza pro corte também, repicando o máximo que eu conseguir, pra não ficar muito pesado. Ficar aquele corte bem leve, solto, lindo, belo e maravilhoso. E esse é o resultado do cabelo da minha cliente. Ficou um corte bem jovial, bem despojado, do jeito que ela queria, exatamente do jeitinho da foto que ela me pediu. Eu tentei fazer algumas adaptações, mas eu acho que chegamos bastante aí no que ela queria de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreve aqui no canal para não perder as novidades. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, que eu coloco tudo em primeira mão. As fotinhas aí do antes, depois desse cabelo já está lá no Instagram. Aproveita para dar o seu likezinho também nas fotos e comentar, que eu vou estar anotando vocês com certeza por lá. É isso, um cheiro, fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye, bye.